Graça e paz, galerinha do canal aqui, Café no Sínodo, né? Cheio, olha o dia como tá bonito, cheio. Olha lá, ó, olha o dia como tá bonito. É cheio, eu podia estar tomando, né, comendo uma bergamota aqui no sol, sentei aqui fora aqui para trocar um assunto sobre teologia com vocês aqui, né? Conhecer um pouquinho mais sobre alguns assuntos que vão fazer diferença na nossa interpretação das Escrituras. Graça e paz a vós outros, aqui quem fala com vocês é o irmão César, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Daqui a pouco tem aula aqui, ó. Daqui a pouco vai ter aula aqui, ó, de jiu-jitsu para essa galera aí do projeto Solos Cristos, né? Que Deus tem nos abençoado com essa galerinha aqui. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Alguns irmãos me pediram para entrar num assunto sobre o que é sinergismo e monergismo, porque eles não conhecem. Eles não sabem nem o que significa e o que isso influencia na nossa cosmovisão. Eu já tratei com vocês sobre o que é cosmovisão. Vem aqui no canal o que é cosmovisão e aí você curte, comenta e compartilha. Nos dá um like para nos ajudar a trazer matérias aqui para que você conheça um pouquinho mais da teologia nos seus pormenores, para depois nós entrar no cerne, nós entrar, né, na picanha, na costelinha, na maminha, nós saber que nós vamos estar comendo algo macanudo, que é com substância que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né, chefe? Então deixa eu trocar uma história com vocês aqui, um conhecimento com vocês aqui. O sinergismo, para vocês terem uma noção, e o monergismo, eles representam o divisor de águas na teologia que diz respeito à mecânica da salvação, meus irmãos, que é a soteriologia. Então a discussão não é se a graça ela é necessária, porque ambos concordam que sim, mas se a vontade humana ela desempenha um papel determinante ou cooperativo na eficácia dessa graça. Consegue entender o que eu estou falando? Então eu quero analisar contigo aqui esses conceitos sobre o crivo da epistemologia e da cosmovisão reformada. Agora, tem definições correntes teológicas, né? Porque o sinergismo do grego é sim, juntos, né? E ergon, trabalho. Amados, é a doutrina que defende que a salvação é uma operação conjunta, tá? Entre a graça de Deus e a vontade humana. Então, na visão do sinergista, Deus toma a iniciativa. Então ele disponibiliza a graça ao homem, mas o homem retém a capacidade última de aceitar ou rejeitar essa graça, né? Então a salvação, na visão sinergista, portanto, ela depende do quê? Da cooperação humana. E quem segue? O catolicismo romano. Porque, segundo a visão deles, o livre-arbítrio, embora enfraquecido pela queda, ele precisa cooperar com a graça infundida pelos sacramentos. Quem coopera mais com eles? O arminianismo clássico, né, e outros tipos de arminianismo, vertentes deles. Ele vai defender que a queda ela foi grave, mas Deus ele concede uma graça, que eles chamam dentro do arminianismo de graça preveniente, né, que ela é universal e que liberta temporariamente o livre-arbítrio de todos os homens, permitindo a estes homens escolher ou rejeitar a Cristo. Essa é a visão deles. Outro, a Igreja Oriental Ortodoxa, porque ela vai utilizar o conceito de teoses, que é divinização, né, onde a salvação ela é um processo contínuo de sinergia entre a energia divina, né, e a vontade humana. Agora, amados irmãos, existe o monergismo também, que do grego é monos, único, e ergon é trabalho. Então, essa doutrina, ela vai defender que a salvação, especificamente a regeneração, o novo nascimento, ela é uma obra exclusivamente de Deus. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai atuar soberanamente no coração do pecador espiritualmente morto, e ele vai ressuscitar ele concedendo a esse pecador, que está morto nos seus pecados e delitos, né, ou delitos e pecados, como o texto diz, né, de forma infalível, né, é a fé e o arrependimento. Então o homem, ele não coopera para nascer de novo, ele é passivo na regeneração e ativo na conversão que decorre dela, entende? Quem segue esse pensamento, a teologia reformada, né, o luteranismo, embora ele difira aqui dos reformados aqui na doutrina da eleição e na possibilidade, né, de uma queda da graça. Isso eu estou falando do luteranismo, tá? Agora, nós temos que fazer realmente uma pergunta. Eu era de uma igreja de apóstolos aqui na minha cidade, até nem sei que fim deu, eu sei que houve uma divisão lá, só pode, né? Porque era uma igreja muito antropocêntrica e fora da, né, tudo que é tipo de heresia tinha lá dentro. Mas eu era novo, neófito na fé. E uma vez uma certa pessoa disse assim, cara, não procura uma igreja mais próxima da tua casa, procura uma igreja mais próxima da tua Bíblia, entende? E agora, dentro daquilo que a gente está fazendo aqui, a gente tem que procurar entre o sinergismo e o monergismo, qual deles se aproxima melhor, né, das escrituras. Qual deles? Dentro de uma visão epistemológica, é claro, né? Porque a epistemologia, ela estuda o quê? A teoria do conhecimento. Como nós sabemos o que sabemos e qual a base da nossa certeza para isso? Então, dentro da cosmovisão reformada, o princípio
epistemológico supremo é o Sola Escritura, sobre o axioma da soberania absoluta de Deus. Então, Deus, para vocês terem uma noção, é a fonte primária de toda a verdade. Conhecimento e arquetípico, entendeu? E o homem só conhece o que Deus revela, que é o conhecimento ectípico, entendeu? Então, quando nós aplicamos a epistemologia à salvação, a pergunta se torna: qual é a causa primária do conhecimento salvífico do homem? Então, a falha epistemológica do sinergismo é gritante, porque o sinergismo ele sofre o que nós chamamos de uma incoerência epistemológica interna. Tá? Porque se o homem ele está espiritualmente morto, como diz lá em Efésios 2:1, ele carece da faculdade cognitiva e espiritual para compreender e receber as coisas de Deus, como diz em 1 Coríntios 2,14 lá. E para o sinergista, a causa decisiva da salvação não é a clareza da revelação de Deus ou o poder da graça, mas é a autodeterminação da mente humana. Epistemologicamente, o sinergismo ele coloca o critério final de verdade, de certeza, no sujeito, o homem que escolhe, e não o objeto, né? Deus que revela e salva. Entende? E isso, meus irmãos, para vocês terem uma noção, vai gerar um conhecimento de salvação baseado na contingência humana. Entende? E eu sei que eu estou salvo porque eu decidi crer. Pois é. Agora tem a consistência epistemológica do monergismo. Porque, amados, olha só, presta atenção comigo aqui. Antes de começar a aula aqui, quero que tu pense comigo, tá? O monergismo, ele se alinha perfeitamente com a epistemologia bíblica. E não é porque eu sou monergista, tá? Eu estudei as duas vertentes. Porque ele vai reconhecer que para o homem conhecer e abraçar a Cristo, Deus ele precisa primeiro o quê? Curar o seu aparelho cognitivo e espiritual corrompido pela queda. Então, a causa primária da fé é o ato criador de Deus. Assim como no princípio Deus disse lá, né? Haja luz, né? Então, ele brilha em nossos corações aqui para a iluminação aqui do conhecimento da glória de Deus. Lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a certeza da salvação, ela não repousa na instabilidade da vontade humana, mas na imutabilidade do decreto divino. Então, Deus é o alfa e o ômega do conhecimento e da redenção. Tu consegue compreender o que eu estou falando? Acho que não é difícil o que eu estou falando, né? Para te poder entender um pouquinho mais sobre sinergismo e monergismo. Agora, existe um conflito de textos, né, e exegese dos argumentos sinergistas. Porque, amados, textos usados pelo monergismo, vamos lá. João 1, do 12 ao 13, vamos lá, que eles vão falar, né? Mas a todos quantos o receberam, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nota, isso aqui exclui categoricamente a vontade humana como causa do novo nascimento. Quando tu vai ler lá em Romanos 9:16, lá eles também vão dizer assim, pois isso não depende de quem quer nem de quem corre, né? Mas de Deus que se compadece. Algumas versões vai dizer, mas que Deus usa de misericórdia, né? Então, o outro, Efésios 2, do 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então tu consegue entender o monergismo mostrando. Agora eu vou te apresentar textos usados pelo sinergismo e o erro exegético deles. Eu quero fazer vocês pensar, pensem comigo, por favor, atentem ao que eu estou falando, porque Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Já ouviu esse texto várias vezes, né? E qual é o argumento de quem defende esse texto, que é um texto de pregação, que Jesus está batendo na porta do coração, se tu abrir a porta do coração tu vai ser salvo ou não? Para te ver o erro, o grande erro. O argumento sinergista, ele vai dizer que Jesus está implorando lá de fora, por favor, né? E que o homem tem a chave e o poder de abrir e fechar a porta da salvação. E qual é o erro desse tipo de pessoas que pensam sobre isso aí? Por isso que eu quero que tu entenda o que é sinergismo e o que é monergismo. Porque qual é o erro do sinergismo aqui? Porque esse texto, meu irmão, tu que está me ouvindo aqui, ele não é um apelo soterológico aqui para descrentes. O contexto é uma carta dirigida à igreja de Laodiceia. É uma exortação comunitária à comunhão e o arrependimento de uma igreja apática. Além disso, teologicamente, isolar esse versículo aqui, para você ter uma noção, vai ignorar que o homem natural está cego e surdo. Ele só ouve a voz se Deus lhe der ouvidos para ouvir. E é uma falha lógica, né? Deduzir capacidade humana a partir de um imperativo divino. Outro texto é Mateus 23:37. Lê comigo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, né, quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quiseste. Qual é o argumento sinergista aqui? Amados irmãos, prestem atenção. Porque Deus, ele queria
salvar a todos, segundo o argumento sinergista, né? Deus queria salvar a todos, mas a vontade dos homens barrou a vontade de Deus. Engraçado, né? Que os sinergistas cansam de dizer assim, ó, e operando Deus, quem impedirá? Aí levanta o cara, eu, Chapolin Colorado, Deus quis agir, mas eu disse não, e operando eu é só quando eu digo sim. Então cadê a soberania de Deus, quando a vontade dele bate com a minha, fica a minha vontade, sei. Mas tudo bem. Então qual é o erro do sinergismo aqui? Porque uma leitura atenta mostra duas entidades distintas aqui, que os líderes, que eram Jerusalém, e os habitantes, teus filhos. Então Jesus está dizendo que os líderes religiosos, fariseus ali, escribas, eles tentaram o quê? Impedir que o povo comum, que eram os teus filhos, se aproximasse dele. Né? Confere lá em Mateus 23:13. Né? Então a vontade dos líderes, ela se opôs à vontade prescritiva de Deus. Mas isso, meus irmãos, não significa, né, que o decreto soberano de Deus ele foi frustrado. Então Deus efetivamente ele chamou e salvou os seus eleitos dentre os filhos de quem? De Israel. Outro ponto aqui, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O sinergista pega esse texto aqui para dizer, tá ali, ó, tá escrito, agora vamos ver o monergismo, né, os calvinistas, né? Então, o texto de 1 Timóteo 2,4 vai dizer assim, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o argumento sinergista aqui desses caras aqui? É que Deus deseja a salvação de cada indivíduo no mundo. Se alguns perecem, é porque o livre-arbítrio deles prevaleceu sobre o desejo de Deus. Sei. Agora, qual é o erro nesse pensamento aqui? Qual é o erro do sinergismo? Na linguagem bíblica, e especialmente nas cartas pastorais, todos os homens frequentemente significa toda sorte de homens. Reis, autoridades, ricos, pobres, judeus e gentios, tá? E não cada indivíduo singular da terra. Né? Vai ver o versículo 1 e 2 do mesmo capítulo, onde Paulo ele pede orações por todos os homens. E quais são todos os homens? Ele vai definir lá, pelos reis e investidos de autoridade. Então, se Deus, presta atenção comigo, se Deus deseja a salvação de cada indivíduo de forma absoluta e esse desejo falha, Deus é epistemologicamente e ontologicamente frustrado por sua criação, e deixando o quê? De ser o Todo-Poderoso. Não é verdade? É essa a realidade. Então, agora existem perguntas, meus irmãos, né, cruciais aqui para reflexão sinergista, tá? Porque essas perguntas vão utilizar o quê? A lógica interna do sinergismo aqui para expor a sua inconsistência, tá? Sua inconsistência diante do quê? Da soberania de Deus. Porque elas não visam humilhar, mas constranger a mente a reconhecer que toda a glória pertence ao Senhor. Qual é a primeira pergunta que eu quero que vocês entendam? Se duas pessoas, meus irmãos, elas ouvem exatamente o mesmo sermão, sobre a mesma influência da graça preveniente, depois a gente faz um estudo sobre graça preveniente aqui, né? E uma crê, enquanto a outra rejeita o evangelho, o que fez a primeira diferir da segunda? Foi algo que Deus fez? Porque se foi, a graça é monergista. Agora, ou foi algo intrínseco à própria pessoa, né, que é a sua maior sabedoria, ali dela, humildade ou inclinação moral. Porque se a resposta for a segunda opção, como nós evitar que o salvo ele tenha do que se gloriar diante de Deus por sua boa escolha? Entende? Sendo que a Bíblia diz, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis. E quando diz, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Pergunta número 2 para vocês aqui que são sinergistas. Quando Deus ele decretou a criação do mundo, ele sabia infalivelmente antes de criar quem iria para o céu aqui, quem iria para o inferno, com base na presciência deles, né? Segundo essa visão. Então, ao decidir criar um mundo ali, sabendo exatamente esse resultado fixo, não foi a própria decisão criadora de Deus que determinou quem seria salvo, tornando a escolha do homem um eco e não a causa? Porque se Deus sabia o resultado e criou assim mesmo, como a escolha do homem ela pode ser a causa primária e autônoma. Outro ponto, outra pergunta, que tá chegando uma aluna aqui que não vai falar nada porque eu tô gravando aqui. Até eu vou dizer, olha a cara. Dá dor de cabeça esse pessoalzinho aqui. Te alonga lá que já tô indo. Então tá? Pergunta 3. Se a graça salvadora de Deus é puramente sinergista, que segundo eles é resistível, né, e dependente inteiramente aqui do livre-arbítrio humano para funcionar, existe a possibilidade teórica aqui que absolutamente ninguém tivesse escolhido crer em Cristo? Porque se sim, o que significa que o plano da redenção na cruz ele foi um plano de contingência que ocorreu o risco de fracassar completamente e deixar Cristo sem nenhuma igreja? E agora a pergunta 4 aqui e última.
A Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 13, né, que Deus é o que opera em vós, tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fica uma pergunta para ti aqui que está me ouvindo aqui, e terminando aqui já vou começar a aula. Se até o querer, o desejo de aceitar a Cristo é operado por Deus, pensa comigo, como é que pode o ato de querer ser uma contribuição autônoma e independente da vontade humana? Se o teu sim foi operado por Deus, a salvação, ela não é do início ao fim monergista? Pois é, essas perguntas, se você responder elas, né, honestamente, à luz da escritura e não do que tu pensa, você tem que respeitar a mente do autor e não o que tu pensa. Muitas pessoas dizem, irmão, eu leio um texto bíblico e a Bíblia me diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Mas a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que as palavras dessa profecia não são de pessoal interpretação. E outra coisa, se a Bíblia diz tudo o que todo mundo quer dizer que ela diz, então a Bíblia não quer dizer nada. Porque se o autor primeiro não é respeitado, quem somos nós para colocar na boca de Deus aquilo que ele não disse? Graça e paz a vós outros. Curta, comenta e compartilhe e faça parte deste canal comigo aqui. Forte abraço a vocês e tamo junto para mais uma empreitada, hein? Tá bom?